Sabe aquela situação? Um amigo ou amiga dá prestes a fazer uma besteira enorme e vem pedir apoio. E aí? A gente concorda para não criar climão ou fala a verdade e arrisca a amizade? Pois é, existe uma linha muito tênue entre ser um bom amigo e, na real, ser um cúmplice. E é exatamente essa fronteira que a gente vai investigar hoje. Essa frase, ela é forte, né? Direta. Ela vem de uma música do compositor Wagner Fernandes e, olha, ela resume perfeitamente o dilema que a gente vai desvendar aqui. Aquilo que parece um ato de lealdade pode ser, na verdade, um empurrãozinho pro abismo. Então fica a pergunta, afinal, o que é ser um amigo de verdade? Para tentar achar uma resposta, a gente vai olhar para essa questão de vários ângulos, usando as lentes da psicologia, da psicanálise e também da filosofia. Tudo isso para decifrar a ética bem complexa que existe por trás de uma amizade. E o nosso ponto de partida é justamente a canção Amigo de Verdade. Ela não é só uma música, é uma crítica bem afiada, até sarcástica, sobre essa diferença crucial entre apoiar de verdade um amigo e ser simplesmente cúmplice dos erros dele. Ok, então vamos lá. Para guiar nossa análise, a gente vai contar com as ideias de um painel de especialistas, uma psicóloga, um psicanalista e um filósofo. Cada um deles traz um olhar único para a gente entender esse comportamento que é tão comum e ao mesmo tempo pode ser tão destrutivo. Vamos começar com um conceito que está no coração de toda essa discussão, a figura do facilitador. Sabe, aquele amigo que, às vezes com a melhor das intenções, ou talvez nem tanto, acaba fazendo muito mais mal do que bem. Na psicologia, esse comportamento tem nome, é o enabling, ou o comportamento de facilitador. A psicóloga, a doutora Ana, descreve a canção como um verdadeiro tapa de luva de pelica. É um jeito, digamos, gentil, mas firme, de acordar a gente para essa realidade. O facilitador é aquela pessoa que, para não ter o desconforto de um conflito, prefere alimentar o problema do outro. E aqui a diferença fica gritante, né? O amigo de verdade é quem freia, é quem pisa no freio quando vê o outro acelerando em direção ao muro. Ele aguenta a raiva de momento porque está preocupado com o estrago a longo prazo. Já o facilitador, ele empurra, ele alimenta o impulso. E não por amor, mas por medo. E aí a psicanálise vem com um olhar assim cortante. O psicanalista Dr. Marcos diz que esse apoio cego, sem questionar, não nasce do amor pelo amigo, não. Nasce de um medo profundo de colocar limites, de dizer não e, claro, de ser rejeitado por isso. É uma neurose disfarçada de lealdade. Pensa nisso. Mas e aí? Quais são as consequências de ter um amigo que só diz sim? A canção usa uma metáfora poderosíssima para descrever o resultado disso, a criação de um verdadeiro Frankenstein. A ideia é a seguinte, quando uma pessoa só recebe aplauso, só recebe concordância, sem nunca ser confrontada com um pingo de realidade, a psique dela começa a se distorcer. Ela vai se transformando numa criatura psicologicamente desequilibrada. E essa aqui é a anatomia do monstro. Olha só, por fora, um ego inflado, gigante, um senso de onipotência que faz a pessoa achar que pode tudo. Mas por dentro, o senso de si mesmo é minúsculo, frágil. Sem o não de um amigo, essa pessoa nunca aprende a lidar com frustração. Ela perde completamente o contato com a realidade e fica super vulnerável a doenças psíquicas. Já um amigo que oferece limites, que dá um conselho sincero, ele funciona como um teste de realidade externa. É como se fosse um ego auxiliar. Ele empresta a força e a percepção dele para ajudar o outro a manter os pés no chão, a não se perder na própria fantasia. Bom, se o problema todo é a falta de limites, a solução, claro, está na coragem de impor esses limites. E é aqui que entra a virtude e a força que são necessários para ser um amigo de verdade. E olha que interessante, essa ideia não é de hoje não. O filósofo, o professor Ivan, lembra que Aristóteles já falava sobre isso. Para ele, o tipo mais elevado de amizade, a amizade de virtude, não se baseia só no prazer de concordar um com o outro. Ela se baseia no desejo genuíno de ver o outro bem. E às vezes, o maior bem que a gente pode fazer é oferecer uma crítica construtiva. Isso nos leva a pensar nas características desse amigo virtuoso. Para ser essa pessoa, primeiro é preciso ter uma autoestima bem resolvida que aguente o desconforto do conflito. É preciso ter a visão de proteger o amigo do tal suicídio social, mesmo que isso gere uma chateação agora. É saber a hora de ser freio e não acelerador. Com tudo isso, a gente finalmente chega na definição do que seria uma amizade saudável, uma amizade madura. É uma relação que vai além da necessidade de aprovação e que se baseia em algo bem mais sólido. Então, a canção e os especialistas nos levam a uma conclusão que pode até surpreender sobre qual é a maior prova de amizade.
Não é comprar a briga do outro, não é dizer tamo junto pro que der e vier. É algo bem mais profundo e bem mais corajoso. E a solução proposta é essa. O maior ato de amor é reconhecer que a amizade tem sim limites e que certos problemas precisam de ajuda profissional. Sugerir terapia não é abandonar, mas sim um ato de cuidado extremo. O filósofo até chama isso de caridade. É o maior ato de zelo, de cuidado atento. Significa dizer, olha, eu me importo tanto com você que eu quero que você tenha a melhor ajuda possível de quem realmente pode resolver a raiz do problema. É priorizar a cura real do outro, e não o nosso alívio momentâneo de só concordar com tudo. No fim das contas, tudo se resume a isso. A base de qualquer relacionamento saudável, e da amizade em especial, é esse equilíbrio delicado. É a capacidade de oferecer um amor incondicional, mas dentro de limites muito claros que protegem todo mundo. E a canção termina com essa frase, que é simplesmente genial e resume tudo. Vai com Deus quer dizer, eu te amo, eu te aceito e quero o seu bem. Mas leva o psicólogo junto quer dizer, mas eu não vou ser cúmplice da sua autodestruição. Uma lição poderosa sobre o que realmente significa estar ao lado de alguém.